Fala galera, estamos chegando a mais um episódio Niterói para Todos podcast. Eu sou o Thiago. E eu sou o Elton. A gente está aqui com o Fábio. Fábio, uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Prazer, galera, fiquem aqui porque esse episódio é necessário para todas as pessoas. A gente queria fazer meio que sem roteiro, mas a gente botou alguns tópicos aqui, mas é um assunto que todo mundo vai se identificar. Então, Fábio, seja muito bem-vindo. O Fábio, só para apresentar para vocês, ele é palestrante, treinador, mentor e comunicador. Mora aqui na nossa cidade e ele vai contar um pouquinho dessa jornada aqui pra gente, né, Fábio? Pra gente é um prazer ter você aqui hoje, Fábio. Como eu falei a vocês agora há pouco chegando, pra mim é uma satisfação gigante poder conversar com vocês aqui. A gente tá agendando há algum tempo, né? Isso. Arruma a agenda, pega lá, vai pra cá. E hoje deu certo. Então, ó, pra nós um episódio aí maravilhoso. E pra quem tá assistindo também. Sim. Muito proveitoso, né? Que seja muito útil. Verdade. Eu acho que a gente tem muita coisa legal pra gente abordar. Você, como o Thiago já apresentou, tem várias facetas aí. Uma pessoa que foi se descobrindo e hoje em dia se tornou um profissional. E a gente queria explorar um pouquinho, você contar um pouquinho, tudo pra gente, pro pessoal que tá em casa ouvindo também, entender um pouquinho e saber o que você tem pra oferecer pras pessoas hoje em dia, que é uma coisa muito útil aí. Isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu deixar só os canais aqui, né, do Fábio. No Instagram você vai conseguir achar o Fábio no Comunicação de Valor, né, o @ dele. No YouTube, Prof. Fábio Macedo. E no LinkedIn, Fábio Macedo da Costa. E aí você já pode começar contando um pouquinho pra gente essa jornada profissional, como começou, toda essa carreira que você, né, tá levando aí para as redes sociais também um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente aí de como começou, como é que foi. Vamos lá. Primeira coisa assim, eu acho que agora veio a memória, né, e vou usar bem a tua lógica do sem roteiro, porque isso que a gente agora vai falar, nem falamos, né? Mas eu me lembro que eu tava com meus 18, 19 anos, na época do ensino médio, fazendo pré-vestibular, né? Na época eu queria fazer faculdade de medicina veterinária e depois fiz. Legal. Inclusive aqui em Niterói, na UF, razão pela qual eu vim para cá pela primeira vez. E eu lembro que após acabar o pré-vestibular, eu recebi um convite de um professor para no ano seguinte voltar para lá como monitor, para poder ensinar as pessoas sobre aquilo que eu aprendi no pré-vestibular, na época para dar aula de química. Aquilo foi para mim uma coisa assim inesperada, inusitada, e eu consegui. Teve uma prova, eu fiz, teve uma entrevista, fui aprovado. Então. E em 2001, quando isso aconteceu, eu me descobri como um ensinador. Até então eu nunca tinha tido essa percepção. Eu gostava de corrida de cavalo, eu gostava de escutar música, eu gostava de viajar, mas não tinha até que descoberto alguma coisa que fosse quase que um ouro dentro de mim, sabe? Eu não pensava nisso, né? E aí naquele momento eu falei, poxa, acho que tem alguma coisa em mim nessa parte que faz diferença. Eu via alunos em volta de mim fazendo rodas e mais rodas e mais rodas nesse curso pré-vestibular e via outros explicadores, tanto quanto eu, na mesma sala com um aluno ou sem nenhum aluno. Eu me perguntava, por que estamos fazendo fila para receber a minha explicação? Então tinha a ver com o que eu transbordava, tinha a ver com como eu ensinava, tinha a ver com a disponibilidade que eu tinha e com a disposição que eu colocava. Então acho que tudo começa na minha história enquanto professor, comunicador, em tudo isso que tem a ver, quando eu me descubro fazendo uma coisa que eu amava fazer, que eu sabia fazer e não sabia que sabia, e que era útil para as pessoas naquele momento ali do pré-vestibular. Recebi convites, inclusive, indecentes, do tipo assim, você consegue me dar aula hoje à meia-noite, porque amanhã eu tenho uma prova às 7 horas? Eu falei, mas olha... Salva aí. Eu dava aula até 10 horas no PH, no curso PH na época, né? Era um curso muito famoso de pré-vestibular, foi esse curso que eu trabalhei. E eu falava, cara, meia-noite, alguém me chamando e pagando para dar aula, e eu dava aula às vezes, acabava 2 da manhã, a pessoa, então, faltou só um detalhe que eu não sei que vai cair na prova, você consegue vir às 6 horas, porque a prova é 8 horas, eu consigo ter uma aula contigo 6 às 7, falei, gente, cheguei em casa, tomei banho, comi, morrendo de fome, e voltei dia seguinte na casa da pessoa, então, aquela requisitada das pessoas em cima de mim, aquela demanda, me começou a fazer um sentido. Então eu falei, acho que é muito por aí. E você se sentia bem com essa demanda? Muito, isso te fazia bem, né? Muito leve. Eu não me sentia trabalhando, porque, claro, eu me dedicava ali, mas era assim, tão fluxo natural. Vinha cliente, vinha aluno, eu até negava, porque eu não tinha espaço, eu estava fazendo faculdade veterinária naquele momento. E me peguei no meio da faculdade veterinária, 5º período, deitado num banco em São Francisco. Senhor, me ilumina, o vento me dá um sopro aqui, me leva a algum lugar, porque eu precisava trancar a faculdade, eu ia trancar para poder ser professor de química naquele momento. Acabei optando por não trancar, e aí saí do curso pré-vestibular, para anos depois voltar para o mesmo caminho, porque ainda que eu tenha formado em veterinária, trabalhado, né, em indústria no sul do Brasil, frigorífico, fábrica de ração, trabalhei com marketing em vários estados da região sul, fui para o exterior fazer palestra, voltei anos depois para fazer de novo mestrado, porque
dar aula era uma coisa que estava na minha vida muito forte. Eu falei, bem, me parece que mestrado tem a ver com dar aula, vai me recolocar no trilho. Né? Era uma reaproximação desse mundo. E aí eu fui voltando para esse caminho. Então tudo começa, e eu não tinha até então nem colocado na nossa conversa aqui, mas me veio quando em 2001, 2000, veio esse convite para ser professor, e ali eu me revelei. Vieram vários convites derivados dali, de curso preparatório para concurso, depois já formado em veterinária, curso de pós-graduação, fim de aula no Brasil inteiro, em vários cursos de pós-graduação, conheci gente do Brasil todo. Até hoje eu falo pelo Instagram que essas pessoas já estão com 2 filhos, já estão com filhos grandes, com seus negócios, outros empregos, e até hoje eu mantenho relações que eu construí há muitos anos atrás, de aulas que eu dei pelo Brasil inteiro, enfim, e também online, enfim. A minha vida como professor e ensinador Uma vez eu escutei o Celso Portiolli dizendo num podcast o seguinte, que ele não consegue se enxergar na vida dele sem o microfone. Olha que curioso. Ele falou sem microfone, porque ele teve que lutar contra a pressão na época. Fazer faculdade de quê? Ele de nada. Eu tranquei minha faculdade de engenharia porque eu queria ser comunicador em rádio. Ganhava pouco, mas aquilo me completava. Né? E tinha a pressão da família, a pressão dos amigos. E aí foi um podcast bem longo que ele participou, inclusive, de quase 2 horas. E essa parte me marcou muito quando ele fala que ele não se enxergaria na vida sem o microfone dele. Então, eu não diria exatamente sem o microfone, mas sem os meus alunos, sem o meu público, sem aqueles que eu ensino alguma coisa que seja útil, né? É o seu dom, né? E você acabou percebendo isso através de uma pessoa que tá ali de fora e enxergou, né? Muito legal. Eu tenho essa teoria eu gosto da teoria, né? Que os outros são espelhos pra gente conseguir se enxergar. Verdade. Então, o outro, ele me dá pistas sobre mim, né? O olhar, às vezes, não tô nem dizer nada. Aquele olhar, né? Já é uma vitrine da alma da pessoa me dando um recado, né? É Deus ali, é o universo ali dando é por aqui. Não, não é por ali. Então, assim, o outro, né, me ajuda muito a me ver como um espelho. E hoje, Fábio, para quem tá assistindo a gente aqui, o que você diria, assim, dentre todas essas funções que você tem aí, qual que... Para quem vai te seguir, por exemplo, no Instagram, me segue lá, você vai encontrar isso. Fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho nas redes sociais, né? Que a gente deixou os canais aí disponíveis, mais ou menos para as pessoas terem uma noção. O trabalho, como que é feito? Ele é feito individual? É só para a empresa? Vamos lá. Existe uma demanda que eu recebo de empresas, e eu tô cada vez mais estruturando isso para realizar palestras motivacionais. Eu escuto muito gerente de empresa, CEO, coordenador, dizendo que o time tem que perseguir com mais obstinação as metas, ou carregar menos peso nas costas, ou ser uma equipe mais coesa, ou mais motivada no seu dia a dia. As demandas mudam um pouco, mas tudo leva para o mesmo ponto. Né? Palestras motivacionais para empresas. Né? Eu vejo os empresários dizendo que, meu time pode muito mais. Ou, no mínimo, essas pessoas podem muito mais. Não necessariamente como um time, mas elas podem perceber mais em si. Então, a questão de fazer o outro se enxergar é uma das minhas missões profissionais. Em palestras ou em treinamentos abertos que eu faço também. Né? Onde a pessoa vai lá para resolver uma questão profissional, ela quer ganhar mais, ela quer se recolocar, ela quer encontrar um sentido na vida, ela quer legitimar uma demissão do trabalho dela que ela ainda não tem coragem de fazer, e ela participa do meu treinamento, do meu evento, vive ali aquela realidade, anota bastante, chora bastante, se lembra de si, olha para si e muitas vezes sai dali com uma nova diretriz. Então, assim, né? baseado nisso que você está falando aí pra gente agora, então você acredita e você traz isso para a pessoa, que a maior questão em relação às dificuldades, aonde ela quer alcançar, está dentro dela. Ela só não entendeu ainda, e você ajuda a pessoa a descobrir, a encontrar dentro dela o caminho que ela tem que percorrer para alcançar os objetivos que ela colocou como meta, ou como, sei lá, um desafio de vida, de repente. Você auxilia as pessoas através daí. A se olharem e a descobrir os seus próprios recursos dentro de si. Cada um de nós já tem suas inclinações. Essa é a verdade. Ou era para comunicação, ou é para gestão, ou é para finanças, ou é na parte da criatividade, arte, cultura. Para política, a gente está no momento agora político. Então, cada um de nós tem os seus dons muito fortes. Mas a pessoa, muitas vezes, passou a vida inteira sem olhar para isso, porque não foi ensinada. Então, assim, eu fui ensinado na época de colégio a poder fazer conta de matemática, fazer raiz quadrada, polinômio, monômio. Depois, eu ensinei alunos de química a aprenderem sobre carbono, hidrogênio, oxigênio, a fazerem uma reação química. Então, se somos ensinados a isso, por que também não sermos a olhar para a gente? Então, é uma habilidade como qualquer outra, só que tem a ver com a habilidade humana.
Então, a verdade, o treinamento, né, o curso, a imersão que eu realizo, e esse ano vai ter em Niterói, já estamos organizando a imersão, talvez tenham duas, uma em outubro e outra em dezembro, para que o participante presencialmente possa estar lá um dia inteiro, 2 dias seguidos, né, olhando questões da sua própria história, revendo pontos, o que me sabota, o que me prejudica, aonde que eu sou bom. E outro dia, na verdade foi ontem, conversando com um ex-aluno meu de um treinamento, ele saiu da joalheria Monte Carlo, ele trabalhava na parte do e-commerce da Monte Carlo, estava até me contando que em época de Black Friday, Dia dos Namorados, é uma loucura, porque é pedido, tem que dar certo daquilo tudo. E ele agora foi para um laboratório farmacêutico famoso, que é a GlaxoSmithKline, e ele estava falando que na entrevista com o gerente perguntou, você já participou de algum treinamento de autoconhecimento? Porque nós queremos aqui pessoas que se conheçam mais do que conheçam o trabalho. Que interessante, hein? Achei uma pancada, né? Nossa. A Glaxo, uma empresa europeia que entende que o valor da pessoa é acima de tudo. Porque o resto é ensino. E somos pessoas que se relacionam com pessoas. Então, se você não se conhece, como você vai se relacionar com pessoas se você não conhece a sua própria pessoa, né? Então, faz muito sentido isso. Faz muito sentido também, eu acho que enxergar essa parte humana hoje. As empresas não querem só ter você lá, formar a formação acadêmica, né? Se você tiver uma boa formação e a sua cabeça não acompanhar, você não consegue dar conta. Não consegue dar conta. Hoje em dia é saúde mental, né? Muitas coisas assim, a gente percebe a importância disso, né? A maior parte do limite das pessoas é o emocional. As pessoas, elas vão até onde o emocional dela suporta. Eu tenho muitas histórias que eu poderia contar, obviamente sem citar nomes, claro, de pessoas mais ou menos próximas, ou umas mais distantes, que queriam um cargo, queriam uma função, queriam realizar alguma coisa, e quando chegaram lá, não tinham arcabouço emocional para suportar aquilo tudo. E aí em dias ou em semanas pediram para sair. E não que seja um demérito você tentar e não conseguir, não foi para mim, mas eu percebi que a pessoa queria. Mas ela não tinha preparo para suportar aquilo. Na primeira crítica que ela recebeu, na primeira pedra que bateu na vidraça dela, ela já recolheu. Você falou de assuntos políticos que estão em alta também. Eu e Elton, a gente assistindo as Olimpíadas, né? Eu gosto bastante, assim, você estava sempre... Eu lembro, seus stories estavam sempre lá. Eu acompanhava muito por vocês, aliás. Eu não fiquei tanto ligado, não. A gente percebeu como que essa capacidade psicológica dos brasileiros, na hora que eles chegavam ali quase nas lutas decisivas, nas oitavas e tal... A parte psicológica parecia que a gente entendia isso, não sei se era, né? Eu acho que foi muito nítido pra gente, assim, como que as pessoas têm dificuldade de enfrentar o momento final, assim. Agora é o tudo ou nada. E agora? E aí? As pessoas estão preparadas, né? Mas elas não conseguem se enxergar preparadas para aquilo, de repente. Porque a gente vê, assim, através de treinamentos, de conhecimento, que as pessoas chegaram ali porque elas são capazes. Mas na hora da decisão final, assim, como você acabou de citar aí agora, você alcançou aquilo que você queria. E agora? Agora você fala, cara, mas eu não estou preparado. E agora? O que eu faço? E aí você falou desse treinamento de autoconhecimento. De você se preparar para isso, né? Eu sei quem eu sou, eu sei como é que eu me domino, eu sei aquilo que é meu ponto fraco. Eu falo sempre muito isso para meus alunos. Adultos de sucesso utilizam seus dons e talentos e gerenciam suas fraquezas. Verdade. Eu estava até, ao chegar aqui hoje, conversando com o Elton, não sei se você escutou, falando de uma das fraquezas que eu reconheço em mim. E que se eu não tomo muito cuidado com ela, alguns gatilhos me ativam e eu vou por a ladeira abaixo nesse caminho. Óbvio que é um gatilho que não é tão problemático, eu não estou falando aqui de um vício, por exemplo, em álcool, em pornografia ou em jogo, que geram consequências muito mais danosas, mas é de alguma forma um ponto frágil. Então, se eu domino qual é o meu ponto frágil, qual é a minha criptonita, eu fico longe dela. Verdade. Porque eu sei que ali eu tenho chance de descer ladeira abaixo. Então... é isso também. Qual é o cargo que eu vou conseguir segurar porque eu sei que eu domino? Será que chegando naquela função eu tenho competência socioemocional e psicológica para suportar numa final? Né? No finalmente da minha carreira, eu consigo suportar aquela exposição? Eu conheço muitos profissionais incríveis que quando vão para o digital, e vocês são referência nisso, não se suportam. Muito obrigado. Porque não conseguem se olhar, não conseguem aparecer, tem uma autocrítica, autojulgamento terríveis. Que não conseguem. Pessoas incríveis da odontologia, da área da medicina, que tem medo de aparecer o tempo todo. Verdade. E poderiam estar, de repente, lá divulgando mais informações, veiculando novas informações da área deles, salvando mais vidas, mas não conseguem. Por quê? O limite emocional deles está ali. E aí você, não sei se você chegou a acompanhar bastante as Olimpíadas, mas você enxergou isso, que os atletas talvez precisassem dessa questão aí que você falou.
E eu não sei se resumindo, o seu trabalho é meio que isso, Sim. um autoconhecimento. Sim, sim. É uma certa blindagem emocional, é um certo autoconhecimento. Eu recebo muito relato de ex-alunos, né, depois dos cursos, por direct, por WhatsApp ou pessoalmente, falando isso. Eu estava travado, eu não estava conseguindo evoluir, e agora eu entendi porque eu estava sempre procrastinando, eu estava sempre me atrasando, eu estava sempre sofrendo, porque eu estava indo pelo caminho errado, eu não gerenciava meu sabotador, eu estava repetindo comportamentos que há anos e anos e anos eu repito, cuidando da mãe em vez de cuidar de mim, cuidando do namorado em vez de cuidar de mim, arranjando um namorado que é mais filho do que parceiro, enfim, vícios que a pessoa vai tendo que prejudicam ela. Então, Entendi. não só um momento de você redimensionar o que você está fazendo no seu dia a dia, em relacionamentos, com o dinheiro, cuidado com a saúde, mas também de, construir uma certa musculatura emocional para quando você conseguir executar esse teu plano pessoal ou profissional e chegar lá, ter competência para isso, porque essa é a verdade. Aham. Quem não tem competência, a frase é muito antiga, não se estabelece. Então você quer muito uma coisa, aí você se prepara muito na língua, consegue aprender espanhol, inglês, só que o cargo não é só falar língua. O cargo também é ter como lidar com pessoas. Uma vez eu conheci uma aluna de um treinamento meu, trabalhava na fábrica de plástico, fazendo chupeta e mamadeira. Uma das mais importantes do Brasil, inclusive. E ela estava querendo trabalhar no laboratório farmacêutico espanhol. Ela entendeu que aquela empresa era muito melhor que a dela e tal. E ela falou, para trabalhar eu preciso de espanhol. Dominar a língua. Dominar a língua espanhola. Aham. E aí ela focou na língua espanhola, mas naquele momento, e cada hora a gente tem que realmente focar em alguma coisa, ela não estava pensando em outras competências. Mas digamos que ela consiga entrar lá, fala espanhol, vai para promoção, daqui a pouco ela está lá no alto. Se ela não preparar outras competências, ela chega lá, cai, acaba sendo demitida, se frustra no mercado de trabalho. E retornar para o mercado não vai ser fácil. Não né? vai ser Por causa fácil. da frustração. Exato. Mas eu acho que também muitas pessoas se atropelam nesse caminho aí que você está falando, que você deve ter propriedade para falar sobre isso, achando que você tem que seguir caminhos ou métricas que outras pessoas seguiram para alcançar aquilo lá. As pessoas se baseiam muitas vezes em exemplos de outras pessoas e acham que, eu conheço uma pessoa que chegou um CEO de uma grande empresa e ele passou por esse caminho e eu tenho que fazer isso também. Não é real isso, né? Cada um vai ter o seu ponto de fortaleza, vai ter as suas habilidades desenvolvidas mais ou menos. Você falou até sobre isso, da gente trabalhar em cima do que a gente tem de melhor e o que a gente não tem, a gente tem que também tentar ter um controle e dominar aquilo que fragiliza a gente, né? Que não é a mesma coisa que foi com aquela outra pessoa. Exatamente. Eu acho que olhar o caminho do outro é uma referência. Sim. É como numa trilha. Né? Vocês estão sempre divulgando muitas trilhas, né? Quem já foi por aquela trilha fala, é fácil, é difícil, demora tanto tempo. Isso é uma referência. Eu, por exemplo, em relação à trilha, assim, eu sou muito melhor na água do que na terra, né? Então, quando eu vou à região de Taquatiara, eu fico mais na praia em vez de subir o costão, por exemplo. Mas eu vejo que as pessoas, quando vão, elas falam, é fácil, é difícil, leva 40 minutos, leva 1h30. Isso é uma referência, porque eu posso subir lá e achar muito mais difícil do que pareceu, ou do que me disseram. Uma vez eu fui subir com uma ex-namorada minha, o Pico da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Eu não conseguia descer. Eu tinha medo de altura, não sabia disso. Eu acho a descida pior do que a subida também. Super íngreme, eu vi o Cristo de cima. Eu falei, cara, eu tô vendo o Cristo todo embaixo, o Pão de Açúcar parecia um negocinho de Lego. Eu falei, como eu desço? Eu falei com ela, Priscila, tem como chamar o helicóptero de repente? Cara, como é que eu saio daqui agora? Aí eu desci meio desajustado, metros depois eu torci o pé. Por quê? Eu fui num caminho que todo mundo vai, mas eu não consigo ir como todo mundo. Então, eu quando era garoto, pensava muito nessa frustração. Todos os meninos jogam futebol no meu colégio. Eu jogo com as meninas queimado. Peraí, só eu não sei jogar futebol? Hoje eu aceito, eu não gosto de futebol, eu não sei futebol, e tá tudo certo. Então, olhar aquele movimento de massa tende o ser humano a querer fazer cópia daquilo e seguir o outro. Então, em parte, o caminho que o outro faz é uma inspiração e referência, mas só validando, só indo, ou se conhecendo antes, pra você entender se ali vai dar ou se não vai dar. Eu acho bacana isso que o Elton falou, para você ter uma direção, porque também se você ficar muito perdido, né, sei lá, por exemplo, a gente vai se basear aí, por exemplo, a gente...
A nossa inspiração é um Instagram lá de Cabo Frio, que a gente sempre gostou. A gente morou 1 ano na pandemia na região dos Lagos, a gente conheceu. Então, assim, a gente não vai fazer cópia fiel, mas a gente gostaria que fosse bem parecido com aquilo. Então, assim, não é que seja, e não é, né, Elton? Nem um pouco parecido com o dela, mas a gente gosta muito do trabalho dela. Então, são aquelas coisas que a gente, por exemplo, não pode chegar do nada, eu quero fazer, mas como que fazem, né? Para não inventar roda também, né? As referências podem até ajudar na motivação. Eu vou falar sobre quando eu tenho uma sobrinha de 23 anos e ela teve a fase de terminar o ensino médio e que curso fazer. Que eu acho que são muito jovens, 17 essa anos. fase é muito difícil. E tomar muito a decisão difícil. do que você vai ser pro resto da vida. Uma mínima parte vai conseguir fazer a com escolha 17 assertiva. anos. A maioria Ela é falava- tentativa e erro. Eu acho que é quase impossível, né? É quase É impossível. quase- E assim, vem muito na cabeça Uma aquela ideia do que eu minoria. vou fazer pra ter sucesso, né? As Aham. pessoas querem ter Pressão sucesso. social também, né? E É ela verdade. falava comigo, eu falava com ela. Quando olha, crescer vai ser o quê? Que- Pois Você o que já que é, né? Cara, você tem 17 anos, a vida... Mas eu falei com ela assim, escolha o que você se identifica melhor, sabe? Porque existem bons profissionais e bons exemplos pra gente seguir em todas as áreas. Porque tem gente que é frustrado com as coisas, tudo bem também, não acertou naquele momento. Aí eu falei, se você quer fazer fisioterapia, não sei o quê. Ah, mas eu vejo um monte de gente que reclama. Eu falei assim, tá, mas você tem muito de exemplo de pessoas que estão lá no topo também. Então assim, olha pro topo, escolhe o que você quer e vê qual o caminho que aquela pessoa percorreu e se inspira. Não dá pra seguir, como a gente falou, passinho por passinho, porque cada um vai ter até assim, um conhecimento diferente para chegar ali. De repente a pessoa teve que passar por uma dificuldade que você já sei inglês, já sei espanhol, nem vou precisar, já Isso, tô lá, essa eu já superei. Sim. Então assim, eu falei para ela, busque o que te faz bem hoje, porque daqui a pouco você pode mudar também. E Você só tem pode 17 mudar. anos. Uhum. É muito jovem para tomar uma decisão dessa. Eu lembro né? quando eu trabalhei como veterinário, né? Com o pessoal da área de farmacêutica. E tinha um grande amigo meu, Marcelo, que me apresentou um grande pesquisador que é referência no Brasil e no mundo na área de glioma, que é o principal tipo de câncer do sistema nervoso. Aí ele falou, Fábio, esse cara aqui é o cara que no mundo é o papa do glioma. Sabe qual é a formação dele? Eu falei, qual, Marcelo? História. Quando ele começou enquanto estudante, ele queria aprender sobre guerra, sobre conflito. Lá pras tantas é que ele falou, putz, esse negócio de câncer me interessa. Aí fez mestrado, doutorado, curso, estudo, e hoje é uma referência mundial em estudar câncer de cérebro. Mesmo que ele tenha lá no início com 17 anos, eu quero história, porque história da Guerra dos Canudos, do... Então, assim, é muito cedo, né? Tem uma passagem de Aristóteles que ele diz que o ser humano só começa a prestar para alguma coisa aos 40 anos. Até lá, ele não tem maturidade suficiente para nada. É preciso colecionar experiências em relacionamentos, em trabalhos, em frustrações, em parcerias, sociedades frutíferas e não frutíferas. Experimentar momentos de conflito, de crise, pandemia, craque da bolsa e troca de política, troca de moeda. Lá para os 40... é que, segundo ele, o ser humano já tem um arcabouço para começar a falar, acho que talvez por ali possa ser um caminho. Até faz então... sentido. Para mim faz sentido. E, Fábio, é interessante você falar sobre isso, que a gente vê... o mundo tecnológico que a gente vive hoje em dia e os adolescentes com cada vez menos bagagem de conhecimento, de vivência, né? Que é isso que a gente vai adquirindo a maturidade, talvez, né? Então, acho que isso, de repente, vai ser um problema pro nosso futuro, né? Já está sendo. Já está sendo. Né? Eu também dou aula para jovens, 17 anos, né? E eu vejo o nível de ansiedade deles extremamente elevado. Sim. E num conceito um pouco mais profundo, a ansiedade é justamente a preocupação com o futuro. O ansioso, ele é aquele que quer saber o que vai estar acontecendo no futuro. Sim. E esse jovem está super conflituoso dentro de si, porque ele tem a pressão social para ser alguma coisa, para escolher alguma coisa. Ele vê todo mundo no Instagram já vivendo super de boa lá nas Maldivas, bombando no Instagram. Não vê bastidores, porque eles não querem nem perder o tempo deles, entendendo que tem edição, contato, briefing, reunião, agendamento. Eles querem só ver lá o vídeo lá curto. E eu vejo eles no nível de ansiedade, um sofrimento. Extremo, né? Na faculdade que eu dou aula, né, na instituição federal que eu trabalho, como professor, a gente tem equipe pedagógica e de psicologia. Legal. A gente tem um encaminhamento gigantesco de alunos atualmente lá, que são acompanhados com crises de pânico, ansiedade, num nível que nunca foi visto antes. O serviço médico de lá era usado para fazer band-aid de quem se queimou na aula de laboratório. Hoje em dia, o serviço médico quase ninguém vai. O psicológico tem fila. De uma aluna chegou a falar assim, finalmente agora
a diva da psicologia aqui está me atendendo. Ou seja, já virou objeto de desejo dos alunos conseguir atendimento. De tanto que eles estão sofrendo. E eu percebo que eles estão sofrendo e muitas vezes o sofrimento vem dos pais. E eles vivem um ambiente em casa conflituoso e também não tem referência nenhuma, então concordo plenamente com você. O jovem está vivendo uma situação hoje em dia muito difícil. Delicado, né? 17 anos. E assim. isso que você falou é como é importante ter uma base familiar, né? Nossa. Que se você não tem, né? É o que você vai buscar referência em algum lugar, né? E geralmente em casa. Se não tiver, complica tudo, né? A maioria das coisas que a gente trabalha nos treinamentos, das dinâmicas que a gente mexe, são processos onde o participante olha para comportamentos que eles têm repetidos que têm origem familiar. Ou a pessoa faz alguma coisa totalmente diferente do que o pai e a mãe fizeram, né? Quase que uma vingança. Então, assim, se eles gastaram muito, eu não vou gastar absolutamente nada. Se o meu pai traiu um monte de vezes a minha mãe, eu não quero me relacionar com ninguém. Acaba sendo Radicalismo o mesmo extremista. problema, porque fazer totalmente oposto é a mesma coisa, só que é oposta. De maneira diferente, Né? Você não está no meio do caminho, no equilíbrio. Então, a base familiar, ela gera a maioria dos comportamentos, tanto aqueles saudáveis, quanto os doentios. E muitas vezes a pessoa, no treinamento, ela toma ciência. Tem uma parte lá onde a gente trabalha os pactos de vingança e o de fidelidade. Até gravei uma aula aqui já, no estúdio, falando sobre um desses temas. Né? O que a pessoa faz na vida, muitas vezes, para ser fiel ao que ele mais amava. Uma vez eu percebi na minha história que, por gostar muito do meu avô materno, né, que me criou muito intimamente, eu fazia muitas coisas que ele fazia. Então eu era simpático como ele era simpático, me arrumava bem como ele se arrumava, era um cara generoso com as pessoas, mas gastava dinheiro sem controle. Então toda vez que eu fazia tudo como ele fazia, eu mantenho ele vivo até hoje, mesmo que ele não esteja vivo. Então, quando eu também quero celebrar alguém ao ponto de fazer tudo como a pessoa fazia, é doentio. Assim como também me vingar e fazer tudo oposto, porque eu quero me vingar, também é doentio. E, Fábio, tem uma questão que a gente às vezes conversa, eu e o Elton, por exemplo, digamos que eu carregue heranças que são tóxicas da minha família e para mim aquilo ali é normal. Né? E como trabalhar isso? Que é uma coisa muito difícil, né? Porque como que você vai falar pra pessoa, não, tudo isso que você fez é uma herança que passou de pai pra filho, que eu percebo que pelo que você tá me contando, e isso não é legal. Não é legal, não é legal. Primeira coisa é a pessoa tomar ciência. Isso que eu ia falar, porque eu acho que a maior dificuldade dentro é você conseguir entender disso aí, você conseguir entender que aquilo ali não é bom, né? É isso. Eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem. Primeiro perceber que faz dessa forma que os pais faziam, os avós faziam, todo mundo fazia. E depois começar a perceber que isso não é positivo. E terceiro nível, tentar mudar. Só que o tentar mudar é muito difícil. É muito... Por quê? Porque quando a pessoa deixa de se comportar como a família sempre fez, é como se ela estivesse matando a família. E o ser humano quer pertencer. Para ser como o meu pai, a minha mãe, meus avós, os bisavós, aqueles ancestrais que me deram a vida, eu preciso ser como eles. Porque se eu não for como eles, eu vou ser longe da família, eu vou sair fora da família. E eu vou ficar sozinho nesse mundo. E o ser humano sempre foi gregário por natureza. Porque ele era mais fraco do que a maioria dos predadores. Então o ser humano tem uma briga interna muito grande quando ele quer mudar, porque ele quer mudar por um lado, mas biologicamente falando, enquanto milhares de anos, ele não pode mudar. Porque mudar implica em romper. Ou matar quem você já foi, ou matar aqueles que você ama. Só que tem o meio do caminho. Que é fazer pequenas modificações daquilo que mais está te impactando hoje. Mais está te impactando hoje. E se afastar muitas vezes dos pais e da mãe, enfim, da família, é necessário. Manter uma distância de segurança. Segurança. Né? Hoje eu me reaproximo da minha família, das minhas raízes, de forma intencional. Vou me abastecer enquanto alma, enquanto energia, vejo quem me criou, como vivo, mas quando eu vejo aquela sombra começa a aparecer ali, a parte tóxica e doentia, eu não só não emito nenhuma opinião para não me envolver, como eu falo, então a gente se vê daqui a um tempo de novo, que bom lanchar aqui hoje, a parte boa eu levo, a parte ruim eu quero distância. Só que antes eu alimentava a parte ruim, né? Mas isso é um trabalho difícil, né? Você conseguir entender em você até onde aquilo ali é saudável, até onde aquilo ali começa a te prejudicar. Eu sei porque
Por mais que a gente tente, às vezes, não fazer parte daquilo, mas aquilo chega, enquanto família, até você. Sim. Aí você fica assim, cara, será que eu vou conseguir me livrar disso? Ou, quando eu sou aquela pessoa que quando eu deito, vem tudo na minha cabeça. Aí eu fico tentando me livrar. Falo assim, não, isso aqui, jogar pro lado. Como fosse um livrinho. Isso aqui eu quero, isso aqui eu jogo pra esse lado, isso aqui eu jogo pra esse lado. Mas eu vou te falar, aos 40 anos a minha cabeça mudou. Até os 40 eu absorvia muita coisa. Eu aprendi muito a viver do que me faz bem e do que me faz sentir, não só estar bem, me sentir bem. Escolher, tomar decisões e dizer não também. Porque o não, pra mim, foi a coisa mais difícil de dizer, tá? Porque até um simples convite de um amigo, vamos num barzinho, vamos. Às vezes eu nem queria ir, eu ia pra socializar com a pessoa, mas eu não tava bem, eu não sabia dizer não pras pessoas. Hoje eu falo, não vou não quero não. O difícil, não é o limite, tá? Né? O não é o limite, né? E acho que essa questão de a gente estar bem, as energias o qual a gente se aproxima de pessoas, de ambiente, acho que faz toda a diferença, né? A gente se aproxima do outro por frequência. Né? Tem um trabalho que eu acho muito bacana de que quer se autoconhecer, primeira coisa, percebe as músicas que você mais escuta. Porque a frequência musical é a mesma da frequência cerebral. As músicas que você mais escuta, seja rock, seja pop, seja o que for, elas se aproximam da tua frequência. Então, qual é a tua batida? É uma batida mais infantil? Então, a tua mente está mais infantil ainda? É uma batida de relacionamento, daquela coisa da... R$50. Então, assim, você quer mais essa parada do sofrer relacionamento? Não, qual é mais o rock? O que é a tua batida, né? E a gente se aproxima do outro por frequência. E eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção também no que a gente assiste, né? O conteúdo que a gente consome, quem você segue, né? Aquelas pessoas que fazem bem. Por exemplo, eu falo com o Elton, não gosto de assistir muito jornal, porque pra mim tem uma pegada muito negativa. Muito negativa pra mim. Trágica. E aquilo influencia no nosso cotidiano. Novelas que tem um apelo mais, né, mais dramático e tal. Eu não curto muito. Também não. Que aí, pra mim, essas energias acabam entrando de alguma maneira. Eu sempre falo isso com o Elton. Sim. Eu sei, eu sou mais de ver. Ele assiste tudo. É que eu falei, eu aprendi a filtrar. É difícil, foi muito difícil, mas hoje eu assisto tudo. Posso até me emocionar quando eu tô assistindo, mas acabou ali, acabou. Pra mim, a minha mente consegue entender que acabou. Eu vi aquilo ali, mas é o sofrimento do outro, é a vida do outro. Eu sou empático enquanto eu tô vendo. Mas depois também eu não quero trazer isso pra mim. Mas é um treinamento que eu venho fazendo comigo mesmo. É difícil. Já levei muita porrada, porque a gente vive das nossas experiências, né? Vem dos nossos traumas, das coisas que a gente carregou pela vida inteira. Porque até 25 anos, a neurociência hoje comprova, a gente está formando as sinapses cerebrais. Então tudo que você foi aprendendo de relacionamento, da família, da igreja, da cultura do seu país, da língua que é falada naquele país, do teu trabalho, criou um arcabouço. Depois, o que vem muito superficial, não se aprofunda. Então por isso que é tão difícil mudar já na fase adulta, porque você está com tudo consolidado. Para uma criança é muito mais fácil, porque ela está com tudo ainda se estruturando. Então, assim, ela está absorvendo tudo para montar a rede neural dela. Para o adulto não, está tudo pronto. Então, mudar em cima do pronto é quase fazer um puxadinho na nossa casa. É sempre mais difícil, né? Você tem que, mas aí o cano passa aqui, senhor, não tem como fazer a tubulação, mas aqui passa o conduíte. Tudo é meio limitado, porque é o puxadinho, né? As pessoas falam sobre reforma, né? Às vezes é melhor você começar um projeto do zero do que fazer uma reforma. Mas no caso do ser humano não tem como voltar, né? Não dá. Tem até artista que faz isso, né? A Anitta, por exemplo, ela usa essa estratégia. Ela mortificou quem ela foi, mudou o nome de Larissa para Anitta, mantém afastamento da família até onde ela quer, mas então vive doente, inclusive emocionalmente por isso. Porque matar a si mesmo é um complexo que existe, né? Mas para tentar reeditar a vida dela. Eu não sou mais aquela lá de Honório Gurgel. Então eu sou agora internacional. Não existe um certo e errado, é a atitude que a pessoa quer tomar, e o preço a se pagar. Eu acho que todo custo e benefício sempre tem que ser avaliado. Para todo ganho tem um preço. Para todo ganho tem um preço. Então, assim, até que preço você pode pagar? Eu conversei com você agora há pouco, antes de começar a gravar, sobre a minha empresa online. Aquele preço eu não estava podendo pagar, ainda que eu tivesse um ganho. Cliente, aluno, crescimento orgânico, parceria, tendência de dominar o mercado daquele nicho, mas o preço... Era o seu tempo, né? Era o meu tempo, era a minha saúde em relação a poder criar meu filho no futuro, então esse preço eu não podia pagar. E não era em dinheiro exatamente, né? Então, saber o preço que você consegue pagar. Fábio, a gente falou sobre várias questões aí, queria saber se tem alguma assim que é muito reincidente aí nas buscas, né, de autoconhecimento. O que mais atrapalha a pessoa? É a ansiedade? São redes sociais? Qual que é o que mais, assim, tem algum? Tem. Vamos falar acho que uns 2 ou 3 vieram na minha cabeça rápido agora aqui. Pra você pegar primeiro a tua brasa da rede social.
Muita gente vem com comparações fortíssimas em rede social. Ah, eu sigo aquela Nutri que tem não sei quantos mil seguidores, ela tem tantos cardápios online, ela tem e-book, atende no Leblon e eu não consigo. Muito escuta esse sofrimento de comparação em rede social. A pessoa quer ser como aquela outra que ela segue. E até ela entender que não dá para se comparar porque ela não conhece o bastidor é muito difícil. Né? Então, assim, eu sempre falo com essa pessoa, você conhece essa pessoa no presencial? Ah, não. Vale a pena você conhecer. Vai conversar com ela para ver como é que é o dia a dia dela real. Né? Porque às vezes ela faz um perfil super lindo, mas como é que é o bastidor dela? Então, a comparação... Né? Especialmente quando eu falo de pessoas físicas, né? Daquele meu cliente individual que faz o meu evento, participa do meu treinamento, porque quer se melhorar, porque quer ganhar o público que ela não conseguiu ainda. Então, é uma dor muito comum, comparação em rede social. E eu sempre recomendo, faça uma limpa no seu Instagram. Siga apenas aquelas poucas pessoas que te geram inspirações positivas, que te geram um bom estado emocional. Aquelas que te geram sofrimento emocional, tome a coragem de parar de seguir por um tempo, pelo menos, até você ter condição de lidar com isso. O segundo ponto, que eu acho que muitas pessoas vêm com esse drama, julgamento. Muitas pessoas que eu já fiz treinamento julgam o chefe, julgam o pai, julgam a mãe, julgam a esposa, julgam o filho, julgam o colega de trabalho, julgam o gerente da empresa e vivem apontando, espinhando o outro e com medo de serem julgadas também. Então vivem aprisionadas. Eu tenho uma frase que eu uso nessa aula, que eu acho que vale a pena dizer aqui. Foi uma frase que mudou a minha vida porque vim de uma família muito julgadora. Né? De bisavó que julgava, de avó que julga, de família que julga, apontar o outro o tempo todo, né? Essa frase diz o seguinte: quem julga o tempo todo enxerga juízes em toda parte. Quem o tempo todo passa apontando o dedo pro cabelo do outro, pra unha do outro, pro perfil do outro, pra camisa do outro, pra profissão do outro, tá o tempo todo com medo de ser julgado por todos os juízes da vida dessa pessoa. Imagina o drama que não é a cabeça desse ser humano. As dificuldades que ela tem que lidar. Porque é muito ruim a gente viver na defensiva e toda hora achando que a gente está passando por um julgamento. Que a nossa vida é um julgamento. É o tempo todo você está aprisionado no que o outro vai achar. E hoje, eu vejo isso quando eu estou educando o meu filho de 2 anos e meio, tomando cuidado para que tudo que ele faça não tenha que ser validado por outros adultos. Porque senão é a avó que sabe se ele está certo ou errado. É o pai, é a mãe, Pô, deixa ele fazer as coisas por ele também. Senão ele fica assim, dependendo do outro. A gente foi ensinado aqui o certo e o errado é sempre dado de fora para dentro. É o professor, é o padre, é o pastor, é o pai, é a mãe, é o tio. Todo mundo sabe o que nós devemos fazer. Aí quando eu me torno um adulto e quero decidir minha própria vida, eu tô com medo esperando o outro me opinar, porque sempre me deram poder, sempre dei poder ao outro julgar sobre a minha vida, né? Então eu acho que o segundo ponto é um nível de julgamento alto e que quando a gente trabalha técnicas de libertação disso, começa uma série de exercícios para se libertar. Muita gente já veio me dizer, nossa, eu comecei a me sentir muito mais à vontade, aí comecei a postar mais, comecei a ser quem eu sou, o meu cabelo que eu alisava agora eu deixo ele cacheado mesmo, eu agora gravo o Instagram com o cabelo molhado, não preciso mais fazer para poder gravar os meus stories, é como eu sou, a minha cozinha é assim, tem aquele buraco lá onde era o filtro da minha avó, bem, e fica assim mesmo, e as pessoas vão se sentindo muito vida mais real, né? É, vida real. O peso que isso não deve ter aqui em cima da pessoa, que Nossa, você... Não respirar bem, né? Por causa disso daí, desse monte de peso que você carrega em cima de você. E que você que alimenta, né? Pois é. E curioso, né? Voltando agora a um ponto que vocês puxaram agora há pouco, revelando um dado aqui íntimo para vocês, né? Sem expor ninguém, obviamente. A spoiler. Mas quando eu pergunto nessa dinâmica do julgamento, ela vai se seguindo e eu pergunto assim, faz uma lista aqui das 3 pessoas que você hoje mais julga na vida. A primeira resposta de 9 entre 10 participantes é a mãe. A mãe? Eu achei que era assim mesmo. A mãe. Eu ia responder, a pessoa que eu mais julgo sou eu. A mãe. É Todo mesmo? mundo, quase em sua maioria, percebe que Curioso. critica ferozmente a mãe. Porque a mãe se envolveu com o padrasto errado, porque a mãe tá com o cabelo curto, devia ser comprido, porque a mãe tá gorda, porque a mãe tá usando amarelo, tinha que usar roupa mais creme, porque ela agora tá com mais idade, porque a mãe não pinta a unha. E aí, quando a pessoa percebe que a pessoa que ela mais julga tá do lado dela... É aquela mais ama, de repente. É aquela mais ama e vive mais esse conflito, ela começa a perceber que ela tem que reduzir primeiramente ali. Parando de se meter na vida da mãe. Especialmente se ela é uma adulta.
Porque ela agora não é mais filha dessa mãe, ela agora é uma adulta como essa mãe. Ela já foi filha dessa mãe quando era garota criança. E a mãe tinha que amamentar, alimentar, vestir. Agora são duas adultas que convivem, mas muitas vezes mantendo a relação infantil de lá de trás. Isso é uma das coisas que mais aparece em treinamento. Você perguntou, e me lembrei agora que o conflito com a mãe é um dos que mais aparece em desenvolvimento pessoal. Eu não sei se acontece Traumas com a mãe, vocês. amarras com a mãe. Você ainda tem mais um, críticas né? da mãe. Tem o terceiro. Tem o mas- terceiro. Essa parte de julgar, eu sou assim, por exemplo, de quem eu mais espero são as pessoas que eu mais me decepciono. Por exemplo, meus amigos. Expectativa, né? Expectativa. Então, de repente, até talvez esse seja um motivo, né, da pessoa julgar tanto, porque você é uma pessoa muito importante. Proximidade. A proximidade, seja ela física ou subjetiva, ou seja, do carinho, é o principal fator que determina os conflitos. Minha mãe é a pessoa que eu mais admiro, então eu geralmente não julgo, não. Eu gosto de tudo que ela faz, acho que até é um problema, né? De você achar que ela tá sempre certa e não tá. Que é aquela questão que a gente falou das raízes, Sim, né? Das sim. bagagens. Então eu gosto tanto. E eu me vejo tanto na minha mãe, de alegria, do jeito, da energia, que eu acho que, sei lá, como é a pessoa que eu me espelho, eu não sei. Nesse caso seu, não, né? Não, eu acabo não julgando, mas eu acho que talvez também teria que ter um equilíbrio nisso aí também, pra não É. não achar que. Vale você observar. Né? Pode ser que você ache que não julga, mas você julga, ou não julga, tudo certo também, né? Verdade. Mas pode ser que exista. No meu caso, foi com meu pai. O julgamento meu era maior com meu pai do que com a minha mãe, por exemplo. Por isso que eu achava que seria com os pais também, né? A gente parte primeiro do nosso ponto de vista, né? Quando eu comecei a ver turma após turma, 9 em cada 10, mãe, não é só comigo. eu falei, A gente, família. fiquei impressionado com isso. Como é que realmente o conflito de filho com mãe é presente. E o terceiro ponto, que aparece muito e que conecta com o nível de ansiedade das pessoas hoje, é a falta de foco. E eu sempre falo nas aulas que foco é uma palavra que não tem plural. Não existe focus. É só foco. É. E o que você foca individual. é isso, é um. E onde está o coração, está o resultado da pessoa. Então, o que ela foca cresce, o que ela foca expande. Se ela foca em problema da mãe, vai crescer o problema da mãe. Se ela foca em problema do pai com relacionamento com a madrasta, vai crescer isso. Então, eu vejo hoje em dia, né, recebo nos treinamentos, muita gente com demandas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que malhar, cuidar do meu marido, cuidar do meu filho, cuidar da minha mãe, pagar um imposto, pagar uma sala que eu alugo para fazer atendimento. Uma rotina extremamente cansativa. Mas ela que determinou essa rotina pra vida dela, né? E aí... Escolhas, né? São escolhas. Ela começa nesse momento a ter a chance de falar assim, tá bom. E dessas? Qual é aquela, ou as mais importantes? E as outras são circunstanciais. Eu vou executar? Sim, tem que pagar o aluguel mensal da sala que eu alugo? Sim, tem que pagar. Tem. Mas isso é uma função rápida e vai me levar 3 minutos. Cheguei, fiz o Pix, ou sei lá como é que eu faço o pagamento. Acabou. Não vou hipertrofiar isso, entendeu? Então, o terceiro ponto que eu vejo que me ocorre aqui agora, que é uma demanda que muita gente se melhora quando sai dessa aula, é que a pessoa fala assim, ok, eu aceito que eu tenho que ser pé no chão e que eu posso fazer poucas coisas de cada vez. Quais são aquelas que vão mudar para melhor a minha vida? Aí a pessoa foca. Uma vez teve uma participante que chegou querendo no treinamento melhorar a dinâmica dos funcionários dela, gerente de uma empresa grande no Rio de Janeiro, tal. Quando ela passou por essa aula, ela falou, cara, eu acabei de perceber que o meu problema não está na minha equipe. Está nos cuidados que eu tenho com a minha mãe. Olha isso. Olha onde estava o problema. Nem estava no trabalho. A minha mãe, ela é acamada e eu todo final de semana, sábado e domingo, fico presa em casa para cuidar dela. Então, segunda a sexta eu trabalho e de sábado a domingo eu tô presa, não tenho tempo para fazer uma viagem, um passeio, nada. Aí ela falou, tive uma ideia, Fábio, quando você acabou de dar aula, e anotei aqui como uma resolução. Vou falar com a minha irmã. Ou uma cuidadora, Se ela não né? consegue vir um final de semana, ou esse. Mas o que ela falou, né? E eu no caso interfiro o dela, mínimo possível na sim, opinião da claro. pessoa. Eu sou só um guia. Sim. Eu não opino em nada. E a pessoa teve essa ideia de falar com a irmã. Acho que a irmã ficou meio braba, que mora em Minas, mas topou. Deu um mês, ela falou, Fábio, engravidei. Assim que ela resolveu a amarra que ela tava com a mãe, a filha veio. Então, assim, ela tava aqui, o problema que era do trabalho, com uma sobrecarga de trabalho, não era. Ela percebe que era justamente a falta de tempo para respirar no final de semana, e quando ela literalmente no final de semana
respirou, se encheu. Mas né? isso O acontece ventre muito, encheu. né? Quando a pessoa está envolvida dentro de uma situação, ou um problema, ou um caso de família, ela não consegue enxergar uma diretriz, um caminho, né? Que para mim foi muito fácil, quando você falou, uma cuidadora. Sim. Já veio na minha cabeça. Você tá distante, tá vendo? Você paga uma pessoa para ficar lá, é a sua saúde mental, é a sua higiene, da sua mente que você precisa fazer. E é muito fácil de resolver, porque tem cuidador, que eu saiba, em qualquer lugar do Brasil, tem no interiorzinho. Mas, mora no às, Rio, tá? mas às Mas vezes você tem que pensar também que pra pessoa colocar Não, na sim. mão de um cuidador tem a falta de carinho. Não, mas eu tô deixando minha mãe com uma pessoa que eu não... Então aí tem E certos- a história tem mais nuances, né? Ela é filha sim. adotiva, então ela tinha uma dívida com essa mãe impagável, porque quem foi a mãe dela jogou ela no lixo, literalmente. É. Então, assim, ela teria ido à morte se não fosse essa mãe Tem que uma resgatou. cobrança. Então, É. essa dívida impagável, ela tem. Então, É, terceirizar também agora pra irmã, ela conseguiu entender que é possível. É. Porque a irmã é tal qual eu. é, Vai cuidar tipo, eu cuidaria. Exatamente. Não tô largando a minha mãe, né? é. A gente falou de um lado das pessoas que se cobram, que julgam, que culpam, e as pessoas que acham que elas precisam em todo momento ser elogiada e receber algum tipo de incentivo para poder melhorar, crescer. Existem pessoas assim também, né? Que só conseguem sair do lugar, se mexer, se elas se alimentam de elogio dos outros. Sim. Ela não acha que elas são capazes, elas precisam de que alguém diga para ela enxergar. Ela não consegue ver sozinha. Autoestima isso baixa, são pessoas negativa. que você trabalha sim, com isso sim, também, né? Sim, sim. Não é o público que mais eu recebo, mas uma parte do público tem essa necessidade. E hoje em dia é uma necessidade que as empresas, inclusive, também percebem, né? O elogio ao funcionário, um tempo de elogio, o momento de você injetar combustível, melhora a produtividade em vários aspectos, né? O ser humano é movido muito mais apenas do que dinheiro, né? Então tem uma questão do reconhecimento, tem uma questão de você elogiar em público, que para muitos perfis de comportamento enche mesmo, motiva mesmo, gera muito resultado. Legal. O ser humano ele precisa dessa questão aí do aplauso, né? Vamos, você consegue, você faz. Aham. Claro que uns mais que outros. É que aí tem aquela questão de bagagem também que a gente conversou, né? Cada um tem a sua história. Sua Essa questão dos história. bastidores que você tava dizendo. O meu filho tem 2 anos e meio, Noah, e durante muito tempo, quando ele fazia uma coisa assim que ele estava aprendendo, subir no escorrega, ficar em pé no berço quando ele não sabia ficar em pé ainda, e ele conseguia, falava, boa, Noah! Boa, cara! Aí, hoje mesmo, ele chegou cedo lá no quarto, estava dormindo ainda, aí ele... Papai, posso subir na sua cama? Eu falei, pode. Aí ele trepou no banco que tem do lado, subiu na cama, ele, boa, Noah! Boa, Noah! Então, assim, a meu estímulo, né, de palavras de afirmação positivas para ele já tá dentro dele. Legal. Né? Ele agora já fala para si, E ele já reconhece a boa ação que ele já fez. sabe que ele superou onde que ele um chegou. obstáculo, né? Subiu o banco, subiu na cama sozinho. Aí ele me olhou, só que ele me olhou esperando assim, a minha concordância. Né? Ele, boa, Noah! Aí eu fiz assim com os olhos, boa, Noah! Aí ele ficou felizão, né? Tipo assim, eu acabei de abastecer a alma dele de elogio, né? Então, o ser humano precisa disso muitas vezes, né? Verdade. E eu queria perguntar pra você, Fábio, por exemplo, existe algo que, por exemplo, alguém trouxe alguma situação pra você? Não, essa aqui foge da minha alçada. Existe isso? Ah, sim. Eu acho que tem algumas pessoas que chegam com umas histórias muito complexas. E aí, ainda que o meu curso, né, tenha ferramentas de psicologia, não é um processo de psicanálise. Entendi. Não é um processo de hipnose, não é um processo clínico de consultório. Uhum. Então, a pessoa, muitas vezes, ali percebe por si mesma que ela precisa de acompanhamento. Uma vez eu tive uma participante, nível de instrução altíssimo, mestrado, doutorado, pesquisadora de instituição renomada, que acabou um curso meu e falou assim, eu preciso de terapia. Legal. Fez terapia, meses depois separou do marido dela. Ela estava presa naquele processo, ela não conseguia fazer aquilo, ela viu que tinha que ter mais ferramenta. Quando ela se sentiu emocionalmente mais segura, ela viu que ele estava já distante, ele queria já sair da família, ela estava segurando o cara. Ela falou, cara, então você está querendo ir? Vai, pronto, pode ir, vai embora. Segue, ele estava na fase dele, que ela falou, precisando viver as noias dele, enfim. Uhum. Só que ela não permitia. Então, nesse curso, que ela tomou ciência dessa questão conflituosa, ela decidiu ir para terapia, não comigo, né? Com o psicólogo que ela escolheu, e meses depois ela estava muito mais bem resolvida, né? Claro, quando ela me contou que eu tô com dificuldade, pô, a gente separou e tal, não. Mas estava muito mais assim, ciente do que estava acontecendo, do que ela poderia realmente fazer e do que ela não poderia fazer. Né? Então, tem situações como essa que a pessoa identifica problemas seríssimos e ela fala, eu preciso de... Só que ela percebe de forma leve. Eu acho que o principal ponto do meu trabalho é esse. Por isso que eu, lá atrás, batizei de comunicação de valor, que a pessoa perceber que ela tem muito valor.
mas que ela tem pontos a ser corrigidos. E que às vezes ela precisa de ajuda. E de forma humilde, pedir essa ajuda para quem tem que ajudar ela. E não ficar, eu tenho que ser autossuficiente o tempo todo, eu tenho que domar todas as minhas inclinações, tenho que resolver tudo sozinha. Não. Quem que pode auxiliar no que seja? Né? Se é na questão de rede social, então tem um social media. Se é na questão de fazer uma terapia, é o psicólogo, é o psiquiatra, quem seja. Quem é a pessoa que pode te ajudar? Então eu provoco muito isso também, que as pessoas saiam de lá com coragem para buscar o próximo passo. Qual o próximo passo? A pessoa que vai saber qual é o próximo passo. No caso de uma, foi pedir para a irmã ajudar a cuidar da mãe. No caso da outra, foi contratar uma secretária. No caso da terceira, fazer terapia. Então, teve uma pessoa que participou de um curso meu, ela falou, me demiti. Falei, por quê? Porque eu já queria. Mas eu percebi que eu estava perdendo tempo continuando nesse lugar. Então, assim, aquele momento é um espelho que a pessoa se olha e fala, peraí, como é que tá minha vida hoje? Peraí, deixa eu me olhar por fora e por dentro. E ela se mexe. Então, eu acho que essa é a parte mais bacana. Ver a pessoa tomando atitude de coisas que ela quer fazer, mas tá com medo, tá dificuldade. E óbvio que ela faz isso porque quando a gente apresenta o autoconhecimento no curso, as ferramentas de perfil comportamental, eu tô até inclusive acabando de editar agora com a minha equipe o e-book falando de perfil comportamental. A gente vai vender no Instagram lá R$20, vai ser bem baratinho. Quando a pessoa começa a acessar autoconhecimento, ela começa a perceber, peraí, eu acabei de perceber que eu sou essa pessoa aqui. E sendo assim, eu vou ter esse ponto fraco, eu tenho que cuidar. Mas eu vou ter esse baita ponto forte. E sendo assim, como é que eu posso usar isso ao meu favor? Então eu não sou mais um qualquer, eu sou agora a pessoa que eu me defino. Isso é muito importante. A pessoa conseguir se definir em algumas palavras, conseguir se entender quem eu sou. Não a minha profissão, não é isso, né? Sim, quem eu sou. Pessoa, né? Pois é. Eu sempre gosto de brincar muito, até o Flavinho estava brincando conosco aqui no início. Pai do Noah. Ser pai do Noah é muito importante. Eu já perdi a conta. Quantos restaurantes eu ligo para pedir para adiantar pedido? Quem tá falando é o Fábio. Fábio? O pai do Noah. Ô, Fábio! Tá, vou fazer assim, aquele leguminho que o Noah gosta, arroz. Falei, é esse mesmo. Isso acontece na lanchonete, no restaurante, na pizzaria, não sei das quantas. Então, para mim, ser pai do Noah, por exemplo, é uma das questões que me define. Né? Então, quando a pessoa começa a perceber o que a define, ela começa a estar empoderada. Porque ela fala, esse sou eu. Né? Com essas dificuldades e com esses pontos fortes. E agora, o que fazer com isso? Esse é um ponto que o autoconhecimento ele é empoderador. É pra vida, né? É pra vida. É muito trabalho, legal. Não é pra convivência social. Não, é pra pra vida. você mesmo, é pra sua vida, né? Pra você levar pra você. E quem se autoconhece ganha mais, tem melhor relacionamento, mora melhor. Porque a pessoa... Eu lembro quando eu me mudei pra Icaraí, eu usei essas ferramentas de assertividade, né? Com a minha esposa e autoconhecimento. Falei, eu gosto de morar perto da praia. Eu quero morar em Icaraí, no quarteirão da praia. E as ruas, eu quero que sejam ou Oswaldo Cruz, porque eu gosto, ou Abelisário Augusto, porque eu gosto, ou Otávio Corneiro, porque eu gosto. O que a gente fez no Google Zap, imóveis, no quinto andar? Imóveis para alugar na rua tal, tal e tal. No mesmo dia que a gente visitou, a gente alugou. A gente sabia o valor que a gente podia pagar. A gente sabia... Aonde, né? Fomos em 5. E é esse, o que você acha? Eu também acho que é esse. Vamos negociar só o preço? Vamos, para poder ficar dentro do orçamento proposto. Topa. Pum. Então, assim, eu sabia que aquilo me faria bem. E algo que não fosse aquilo... Mas você não quer ver... Me ofereceram. Você não quer ver um apartamento em Santa Rosa? Eu falei, não quero. Mas é novo lá e, cara, aí é velho. Não quero, porque para mim morar perto da praia é mais importante do que apartamento novo. Não, eu fui em apartamentos novos na Roberto Silveira ali. Com custo, às vezes, até menor do que esse. Menor, novinho. Mas eu vi naquele monte de carro passar, aquela confusão. Falei, nossa, dá um negócio muito concreto, cimento. Eu sou um cara que gosta da natureza para me recarregar. Já sei. Então que fica perto da praia. Porque eu dou passo, eu tô na cara da praia. Perto da praia, perto do Campo de São Bento. Do Campo de São Bento, das lanchonetes. Você tem criança. Poxa. Tem que isso que eu acho que falta, né, uma sensibilidade para quem é corretor e tá vendo a gente, é escutar. Sim, eu acho que para todo mundo, ouvir, né? Escutar, né? Saber ouvir. Eu e Elton já aconteceu várias coisas semelhantes do que você falou. A gente falou no que a gente já sabia o que a gente queria. E as pessoas vinham e falavam. Mas eu tenho no Fonseca. Eu falei, eu já até morei no Fonseca, mas não é agora que eu busco. A gente delimitou um espaço. Eu quero entre tal rua e a praia e essa e essa. A pessoa, mas eu tenho uma lá no final da praia. Assim, mas é entre essa rua e essa? Não, eu falei assim, então não é o que eu quero. Eu tenho uma lá na Mendiçá, você quer ver? Não, eu falei que era o quarteirão da praia, Mendiçá, ela fica 3 quadras para trás. E sem demérito, mas assim, eu não quero, então não me mostra. Enquanto eu circunscrevo aquilo que eu quero, é mais fácil as pessoas conseguirem achar o que eu quero. Porque o valor para muita gente está em apartamento novinho, não é o seu caso. Isso.
Não era o meu caso. Não era o Eu seu não estava caso. preocupado em ser novo. Claro que eu não queria caquético. É. Mas assim, o ser novo pra mim não era um pré-requisito. Aham. E tudo certo. Isso até com trabalho, né? Principalmente, né? Eu quero trabalhar hoje, moro aqui, quero trabalhar em Niterói. Aí aparece uma oportunidade de emprego no Rio. Você fala, eu não quero pegar Pra mim, uma não. ponte ou uma barca todo dia. Ah, mas lá o salário é 2 vezes mais. Mas não é isso que eu quero. Eu quero estar aqui, eu quero ir pro trabalho caminhando, eu quero ter tempo de curtir meus amigos, eu quero pegar o pôr do sol na praia. Eu não quero... Quais são os valores ficar que eu na tenho? Pois é o que você busca. Uma né? vez uma colega de trabalho lá na faculdade no Rio de Janeiro, a gente tem lá um curso de pós-graduação. E esse curso, quem faz, né, os participantes, os alunos, são todos profissionais do mercado de trabalho, de grandes empresas. Né? Piraquê, Sadia, Ambev, empresas que são grandes. Que vão para lá fazer a pós para resolver alguma questão da empresa deles. Melhorar algum produto, melhorar rótulo, embalagem, processo. Já teve pessoal do Bob's também. E uma vez uma colega de trabalho coordenava o curso, falou assim, Fábio, você pode orientar uma aluna, gerente lá da Piraquê, ela é sinistra e tal. Falei, eu sei quem ela é, admiro imensamente ela, mas eu não gostaria. Mas aceito. Mas eu não gostaria. Puxa, pior que eu já falei que você talvez topasse. Falei, tudo bem. Mas sendo sincero com você, eu não gostaria porque esse tipo de trabalho eu não gosto de fazer. Eu não sou bom fazendo. Faço de uma forma muito mediana, mas você está me pedindo, Vou dar o melhor, né? vou o meu melhor. Quando foi na semana seguinte, ela conversando com a aluna, né, com essa pós-graduanda, ela falou, então, professor, eu estava pensando que eu acho que o Fábio pode não ser a melhor opção para a minha orientação de trabalho de pós-graduação. Eu pensei que eu acho que o Daniel poderia ser melhor. Será que o Fábio vai ficar chateado se eu falar com ele que eu quero trocar? Ela, com a informação que já tinha de mim, falou, claro que não. Aí ela falou, Fábio, resolvida a questão. Ela mesmo pediu. Agora, se eu não me expresso de forma assertiva o que eu não quero ou o que eu quero, o que ela talvez dissesse? Não, o Fábio é querido, Já faz falei com com ele, ele. já falou. Ela pegou. E mais, nessa mesma conversa que eu falei com ela, Ilana, você sabe que eu não sou bom nessa parte, mas sou bom em palestra, treinamento. Ela fez uma convite. Você quer fazer uma palestra para ir para a turma do período que vem? Ou seja, ela não só me tirou daquilo que eu não queria, como me colocou para fazer aquilo que eu faço de melhor, que gera resultados incríveis para as turmas, mantém eles no curso motivados. A maioria dos alunos no meio do caminho às vezes larga, tranca. Os índices de evasão minimizaram muito quando eles começaram um trabalho de palestra motivacional. Legal. Então, assim, eu faço aquilo que eu sou bom, eu não faço aquilo que eu não gosto e não sou bom, e a outra pessoa que gosta vai fazer. Vai fazer. Esse cara que trabalha comigo, o Daniel, ele é incrível Aham. desse trabalho, e não no outro. Ou seja, é a melhor coisa, o melhor dos mundos é, É isso. verdade. Alguém muito bom para função A, alguém muito bom para função B. Frustração baixíssima. Tem uma análise de perfil comportamental que eu faço com os meus alunos ou com clientes individuais, esse eu faço individual, que é justamente isso. Medir um índice de frustração que a pessoa está hoje. E basicamente, como é que esse índice trabalha? Se eu faço aquilo que eu não gosto e não sou bom, eu vivo frustrado. Se eu faço aquilo que eu sou muito bom, a moral está lá em cima. Então a frustração tem muito a ver com isso, em se manter em atividades e funções rotineiras que eu sou mediano ou ruim. Eu lembro que no meu doutorado foi muito difícil para mim, porque eu ficava em laboratório durante horas por dia, durante 5 anos. Eu não sou um cara de laboratório, só que na época eu não sabia disso que eu sei hoje. Uma das minhas buscas por trabalhar com desenvolvimento humano tem a ver com isso, com o sofrimento, com a depressão que eu vivi lá na pós-graduação, porque ficava eu e um equipamento. Eu olhava para meus colegas, todo mundo gostava daquilo que a gente conversou, né? O caminho do outro parecia tão bom. Como é que eu passei em primeiro lugar nessa seleção? Então eu tenho competência. Como é que eu não estou gostando desse mestrado aqui em Química? Esses equipamentos que são 200 mil reais, 300 mil reais, $1 milhão. Todo mundo quer estar aqui, poucos entram. Por que eu não estou gostando? Hoje eu entendo. Porque o meu perfil é de pessoas. É de comunicar, é de influenciar, é de agregar, é de entusiasmar. É perfil de emoção. E o perfil de laboratório? É perfil analítico. Sim. Quem gosta de estar recluso, silencioso, olhando para dados, analisando informações. Esse não é meu perfil. Eu vivia com frustração, que me gerou buraco, depressão, porque eu insistia naquilo que eu era péssimo. Por que eu insistia? Porque como é que pode? Doutorado poucas pessoas conseguem, então eu tenho que ser bom também nisso. Então, nem tudo que a gente consegue na vida vale a pena pra gente. Verdade. Eu passei Vale por dizer isso que também não. na graduação. Eu iniciei fazendo engenharia agronômica.
E eu fui fazer estágio num laboratório de melhoramento genético. Semente, planta, terra. Isso, a gente plantava as mudas e trabalhava com melhoramento. Eu fiquei, sei lá, uns 2 meses no estágio. Eu cheguei com um professor, que era uma meio que assim, concorrida aquela área, que muita gente queria, melhoramento genético. E eu falei com ele, olha, não dá para mim. É um laboratório, é fechado, resultados muito demorados, a gente fica ali preparando meio de cultura, plantando sementinha, isso pode demorar 2, 5, 10, 15, 20 anos. Eu falei, eu preciso estar num lugar com pessoas, eu gosto de pessoas. Eu gosto, mesmo porque pode ser ambiente, eu sou mais da... Depois eu fui fazer administração de empresas e trabalhar em escritório, fui para a área financeira, mas mesmo assim, mesmo que fosse dentro de um escritório, mas tinha que ter mais pessoas. Eu nunca gostei de trabalhar sozinho, de ficar sozinho, de me sentir isolado. Na caverna. Eu percebi isso ali. É isso. Né? Questões que dificultaram para todo mundo na pandemia, né? A gente ficar recluso e ter esse negócio do home office, né? Nossa, para quem não suporta isso é terrível. É terrível. E, Fábio, vamos lá. Eu queria saber mais ou menos como que a gente entende que a gente precisa de autoconhecimento, ou você diria que todo mundo precisa? Todo mundo precisa num nível maior ou menor. Mas poucas pessoas entendem isso. A gente estava conversando aqui no início da nossa chegada aqui hoje, da questão de, por exemplo, vender roupa é fácil. As pessoas já querem roupa. Porque isso tem a ver com beleza, isso tem a ver com leveza, isso tem a ver com o Brasil, né? Rio de Janeiro, especialmente, Niterói, cidade praiana, né? Tipo, isso é uma questão que já está muito fácil para vender, né? O fitness, o beauty são áreas mais fáceis de você vender, assim como a estética. Agora, o autoconhecimento é uma coisa mais topo da pirâmide, né? É quem está já se perguntando por que está aqui no mundo, que já vive a insatisfação profissional, ou do relacionamento, ou de viver onde vive. Então, assim, as indagações que levam à busca pelo autoconhecimento, digamos assim, são de nível um pouco mais sofisticado. Então, eu hoje percebo que a maioria dos alunos que fazem o meu curso de treinamento são pessoas que são já empresários, ou que têm pós-graduação, são gerentes de grandes marcas, pessoas que já alcançaram esse nível de vida e que agora já se questionam, né? Peraí, tá fazendo sentido isso para mim? A minha saúde, o meu relacionamento, onde eu moro, a minha empresa, o meu trabalho, o pouco tempo com meu filho, o pouco tempo com a minha parceira, com o meu parceiro... A mobilidade urbana que eu vivo é isso que eu quero? Encarar a ponte todo dia engarrafado? Ou quero ficar em Niterói andando de bike de repente resolvendo as coisas? Quero trabalhar no contrafluxo, então em vez de manhã pro Rio tudo lotado, quero de tarde. Então, o autoconhecimento é uma busca, eu percebo isso, Thiago, é muito mais fácil em quem está no nível de intelectualidade maior. Maior, né? E, obviamente, isso não responde à massa da nossa população. Sim. Né? Então, como é que a massa, muitas vezes, ela é atraída para o autoconhecimento? Olha... eu vou te ensinar como ganhar mais. Muitas pessoas fazem essa oferta que eu acho temerosa, porque eu posso não garantir esse resultado. Mas a pessoa, quando ela fala, ganhar mais, então eu quero. Né? Então eu posso chegar para uma imobiliária, mas o Flávio uma vez falou comigo, né, Flávio? Fazer um treinamento para a pessoa da imobiliária. Não vou dizer o nome aqui, mas o Flávio chegou a dar essa ideia, que inclusive tem a ver com o que a gente conversou aqui agora. Sim, né? sim. Esclarecer o corretor para fazer o que o cliente quer e não aquilo que o corretor quer. E eu acho que pro corretor, se eu falo assim, você vai ganhar mais, o cara vai comprar a palestra. Porque ele acha... Agora, a chave final é o autoconhecimento, né? É entender sobre si, é sobre o outro, como lidar com pessoas. Eu acabei de fechar agora uma parceria, né, com um restaurante da Orla de São Francisco. Vocês vão ver em breve esse Rios aí no ar. Um restaurante bem bacana. Para treinar a equipe dele com relação a isso. Legal. Eles são muito preocupados com isso, tem atendimento incrível, a comida de primeira qualidade, e eles querem ir além. Eles querem um clima cada vez mais poderoso. Então eles vão investir, por exemplo, em desenvolvimento humano, autoconhecimento, olhar para o sonho dos colaboradores, fazer um plano de vida, não é de carreira. De vida para o colaborador e para verificar se passa pela empresa na vida do cara. Se o cara falar que passa, então vamos lá me dedicar muito para virar um gerente. Eles estimulam o cara. Então, o garçom de lá, eu fiquei impressionado. Eu estava outro dia num outro restaurante, famoso aqui em Niterói, mas famoso, quero dizer, de muitos anos, né? Não é um restaurante tão gourmet, mas muito famoso. E um garçom falando pro outro, ganha R$1.700, mas no outro ganha R$2.000, mudava a unidade, né? Eles têm vários bairros. Nesse que eu tô falando agora com esse pessoal, eles ganham de R$2.700 a R$3.200 salário. Como é que eles conseguem isso? Com incentivo. Olha, sabe sobre vinho, que você vai chegar na mesa pro cliente, ele vai querer saber, é Cabernet, é Merlot, é Pinot Noir. Então, assim, eles estão talhando uma equipe que sabe vender, que sabe atender, que sabe envolver, e o cara sai dos 1.700 para 2.700. Pode parecer só R$1.000, mas já vai de 30% salário, 40% salário.
Em números muito objetivos, representativo. é muito, É. percentualmente falando. Então, eles estão preocupados em plano de vida. Então, E outra negócios coisa- que pensam em vida, pensam em desenvolvimento humano. Pensa E em eu acho também autoconhecimento. legal que a pessoa... Eu acho que ela trabalha mais entusiasmado, ela tem mais Tem um vontade, porquê, né? tem um porquê. Pô, eu colaboro aqui realmente nessa empresa, eu consigo trazer retorno pro meu chefe, por isso eu ganho mais. Então, acho que é aquela questão de pertencimento também, né? Sim. Acho muito bacana. Veste Mas a o que eu camisa, concordo também, literalmente. não sei se Elton concorda aqui, eu acho que todo mundo precisa. Todo mundo precisa. De tanto que quando eu falei, Elton, esse podcast com o Fábio é muito necessário, porque eu acho que todo mundo precisa de saber e de entender um pouco quais são as suas fragilidades, né? E tentar melhorar isso de alguma maneira. Sim. E acho legal Ele também que você falou falou do ponto da forte. questão do e-book também, né? Que Sim, vai é. ter um valor acessível, que você falou que geralmente são para empresários e tal. Então isso dá uma oportunidade para quem... Democratizada, É, né? democratizada, sim. O e-book é uma linguagem simples, ilustrada, e que apresenta uma ferramenta que eu uso no treinamento, que foi uma ferramenta que, para mim, começou a mudar o jogo com relação ao autoconhecimento, né? A divisão entre pessoas de temperamento do fogo, da água, da terra e do ar. Começa muito simples, tem pessoas que são aéreas, elas estão pensando nas nuvens, são muito idealistas, mas pouco práticas. Quem é muito terra, muito pé no chão, muito pesado, também não consegue decolar, porque sempre está com medo de dar o próximo passo. Aham. Quem é do fogo, sempre quer mudar tudo o tempo todo. E quem é da água, contorna os desafios e obstáculos para evitar, né, evitando conflitos e confusões. E aí o livro vai evoluindo, os perfis comportamentais, ponto fraco e ponto forte. Bem Quem gosta de interessante. pessoa geralmente perde prazo porque é focado mais em pessoa do que em tarefa. Quem é muito planejado geralmente é menos flexível porque quer seguir script. E aí a pessoa vai se enxergando e vai vendo o parceiro, o amigo, o chefe e fala, putz, agora eu entendi essa pessoa. Ela não é como eu realmente, ela tem outro mapa na cabeça. Uma vez tem uma história que eu gosto muito de contar, de uma ex-aluna minha, Bianca, ela estava com o noivo na Bahia. E aí viajaram para lá e ele fez o plano da viagem todo. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. E aí eles chegaram lá no domingo à tarde e tava um tempo de sol maravilhoso. E ela falou para ele, esqueci o nome dele, que a aluna minha foi ela, não ele, né? Aham. Ela contou a história, o relato dela. Vamos pra praia? Tá um tempo incrível. Não. Hoje é chegar no hotel, deixar as malas. Amanhã tá prevista a praia. Fica tranquila, Bianca. Tá bom, amor. Aí foram, fizeram o plano dele, comeu no hotel e tal. Dia seguinte, Chuva. chuvarada na Bahia. Perto do litoral, o tempo varia muito. Muda muito. Nublado, chovendo. Ela abriu a cortina animadona, Ops. olhou aquilo e perguntou pra ele, e agora, fulano? Plano B. Ele falou, não sei. Porque quem tem um nível de planejamento muito elevado, e é possível fazer uma análise e você verificar o quanto elevado é o seu perfil de comportamento, seja ele o dominante, o planejador, o comunicador ou o analítico, quem é muito planejado também vai carregar as sombras desse excesso. Sim. Quanto mais luz, mais sombra. Quanto eu botar mais potência aqui, mais sombra embaixo da mesa. Então, como ele é muito luz no planejamento, quando ele veio para a situação do improviso, ele não sabia. Não existiu. Aí ela Não falou, pensa. Bianca, ele falou para ela falou para ele, mas amor, e ela é muito flexível, né? Perfil de comunicação, é muito rápido. Vamos pro museu? Ele falou para ela, não, o museu é amanhã. Aqui. Ficaram um dia meio que morto. No dia seguinte abriu um baita sol. Ela falou, vamos aonde, amor? Museu. Museu. Porque não inverteu, né? Então, assim, para inverter pro planejador é terrível. Então, quando a pessoa Terrível. começa a perceber qual é o perfil que ela tá e o que nível que ela tá, ela fala, peraí, será que eu não tenho demais no meu planejamento? É. Ou será que eu vou conseguir viver bem situações que são sempre mudando o plano? Então, empresas que mudam sempre o plano, trabalhos que mudam sempre o plano, profissões, carreiras, relacionamentos, amigos. Então, assim, peraí, eu me aproximo por frequência, então é melhor buscar pessoas que giram mais ou menos como eu no meu dia a dia, experimento diferente da bolha em alguns momentos, para poder variar um pouco, mas já sei que vai me gerar desconforto mudar para outra realidade. Então, o primeiro mapa do autoconhecimento, que é muito fácil de entender, né, é o autoconhecimento baseado em perfil comportamental. Aham. Que é uma ferramenta que veio desde antes de Cristo, com os elementos terra, água, fogo e ar. Depois vieram os temperamentos fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico, e depois vieram, né, os perfis comportamentais. Hoje em dia, a maioria das empresas em São Paulo, Estados Unidos, contratam funcionários e trocam de setor por perfil, não por habilidade técnica. Peraí, você é um cara mais comunicativo? Vendas, comercial, marketing, liderança de pessoas. Você é analítico? Peraí, finanças, conta, planilha, governança. Hoje em dia, a maioria das empresas que, pelo menos que vão pela plataforma do LinkedIn,
você tem que fazer um teste comportamental. É isso aí. A maioria das vagas de empregos, hoje em dia, você tem um perfil, fazer um testezinho de perfil comportamental. Eu já participei de alguns processos seletivos e eu via muito isso. É quase que unânime, assim, quem está ali dentro, ligado em rede social, em tudo, eles... acho que é o primeiro teste que eles mandam para você é o perfil comportamental. Quem que tá vindo aí, né? E não existe um perfil errado, né? Existe Não, você adequar a pessoa ao perfil mais adequado a ela, não tem né? nenhum perfil errado. Todos são igualmente bons naquilo que sabem fazer de bem. E, Fábio, tem data de lançamento? Olha, o e-book deve estar indo pro ar agora em setembro. Setembro, Tá próximo acabando de mês. editar, tá fresquinho, tá acabando de editar. A gente tá com a perspectiva de realizar algumas palestras aqui em Niterói, né, para Isso já é poder parte de compartilhar o tema. eventos reais. Isso, é. Ah, perfeito. E nesse tipo de palestra também fala sobre esse tema. Então, assim, Ah, tá. é mais uma oportunidade a um custo nenhum, né? Porque a palestra vai ser gratuita, para levar esse tema para conhecimento mais comum da população, né? Esses eventos vão ocorrer em Niterói, são gratuitos? As palestras todas são gratuitas. Ah, que legal. Né? Cafés, clubes, associações comerciais, todas vão ser gratuitas e abertas. Todas divulgadas nas redes sociais. Vou divulgar que a gente em vai redes botar os canais aí. Já tá acabando já o nosso podcast, infelizmente. Passa que a gente muito rápido, já né? passou o nosso tempo. Voou. Vamos colocar dos canais a cronograma de palestras e depois das palestras, o treinamento, né, presencial também. Aí sim, uma imersão mais completa, né, para a pessoa ter tempo de olhar para toda a vida dela, com a apostila, para ela poder preencher, sair de lá com um mapa, né, encapada, com tudo, macarrão bonitinho, para ela levar para casa depois, com registro do que ela acha que tem que melhorar, como é que ela acha que tem que cuidar da vida dela. Né? Então, assim, tem as palestras, depois tem o treinamento para a pessoa, né, ter tempo de se olhar e mergulhar com mais calma. Então, assim, Muito legal. A gente já tá chegando no bate-bola final, gente. Já, mas, né? Passa muito rápido. Né, tanta Flávio? Já informação. passamos aí do tempo. eu acho que vale divulgar também os eventos que agora a gente vem fazendo de empreendedores, né? Vamos lá. A gente recentemente começou, né? Eu junto com o Pedro Estigarribia, uma série de eventos aqui em Niterói, todos com calendários já fechados, inclusive. Acho até que a gente pode colocar depois na descrição um calendário, porque já está Sim. fechado até o final do ano. Perfeito. Olha né? que legal. A gente tem hoje 2 grupos de empreendedores ao mesmo tempo acontecendo. Um é o Leste Empreendedor. Os encontros estão sendo aos sábados, uma vez ao mês, no Externa Café. Mas é na primeiro rua. sábado, segundo ou... Não, Geralmente o terceiro do mês. terceiro do mês, tá. Dia 17, 22, assim, o cronograma completo. Né? A gente evitou passar por feriado, então quando tem feriado a gente pula, né? Sim. Mas geralmente terceiro final de semana do mês. De manhã, no Externa Café, 9h30 da manhã. A gente teve agora um que foi muito bacana, só de mulheres que inspiram. Legal. Então foram várias empreendedoras, cada uma falou sobre a sua trajetória. Então teve da gastronomia, teve da área de papelaria, teve da área de contabilidade, psicologia, fonoaudiologia. Vai ter agora no mês que vem um de negócios de direito, só advogado, falando sobre suas áreas de trabalho, focado aí na parte jurídica. Pô, que bacana. Várias partes jurídicas, não uma área única, né? Mas tudo advogado. Depois vai ter um sobre, né, focado em Outubro Rosa. Legal. Também, cuidado aí com a saúde, né, as mulheres aí das áreas da saúde como um todo, não só saúde física, que é o bojo principal, mas saúde mental, saúde emocional, saúde dos relacionamentos. E depois tem novembro também, dezembro também, isso do Leste Empreendedor. E temos também as quartas-feiras, também uma vez ao mês, geralmente meio do mês, o encontro da ANB, a Associação de Negócios do Brasil. Essa acontece no Plaza Shopping, no restaurante Tutunhoque. No segundo andar tem um espaço exclusivo para eventos. Ambos são gratuitos, né? A intenção é num ser sábado de manhã, o outro quarta-feira à noite, para poder atender aí agendas, né, de diferentes empreendedores. A ideia é falar sobre desafios dos negócios, sempre com algum tema interessante. Amanhã a palestra vai ser, inclusive, minha sobre comunicação, né? Então, cada semana, cada edição tem um tema. E depois do tema ser colocado, cada empresário, empreendedor compartilha a sua visão, né? Seus desafios, faz um networking, troca de cartãozinho, troca ali de contato pelo WhatsApp. Experiências, né? Muito sim. Isso, eu acho muito engrandecedor. legal. A gente escuta muita história, aprende muito, enfim, muito bom. Então, um convite também para participarem. Eu vou deixar aqui de novo, aproveitando os canais aqui do Fábio, né? No Instagram, @comunicação de valor. No YouTube, @prof, com F mudo, né? Fábio Macedo. E no LinkedIn, Fábio Macedo da Costa, para vocês não perderem nada dos eventos que estão vindo por aí. E vamos pro nosso bate-bola final, né? Vamos agora, bate-bola final, você que é brabo. Tem uma Sei que pergunta isso é para os difícil. fortes, hein?
Queria saber de você, Fábio, se não fosse comunicador, professor, palestrante, o que você seria? Olha, essa pergunta eu fiquei pensando bastante. Não né? vale o pai do Noah, que a gente já sabe. Né? Essa já sou também. Essa já sou. Eu divido o tempo para isso também. Eu trabalho nessa busca, né? Ensino pessoas justamente a também encontrarem, né, essa caminhada. Então é difícil imaginar o que eu seria se não fosse isso, porque eu já venho escolhendo ser isso há algum tempo. Mas uma coisa que me encanta muito, e então me veio aqui a cabeça agora, né, e sei que gosto muito, talvez eu seria dono de um hotel. Né? Eu sempre gosto muito da ideia de pessoas, atender bem, excelência, natureza. E quando eu vou para algum hotel na região mais retirada, assim, região de serra, região de fazenda, eu me sinto muito bem. Né? Então, pensando que a vida tem que ser algo que te faça bem, eu acho que seria, se eu não fosse professor, comunicador, palestrante, mentor, eu acho que eu atuaria, né, no ramo aí da hospedagem, da hotelaria. Gosto de pessoas, né, de escutar histórias. Porque o hotel, eu gosto de ficar, às vezes, em hostel, já aconteceu de viajar para outras cidades ou até países. Cara, cada um conta a sua história. E eu vejo que a gente tá numa bolha muito grande às vezes, né? A pessoa come coisas que você nunca imaginou, de uma forma que você nunca imaginou, prepara de forma que você... E eu acho isso riquíssimo. Sotaques, eu adoro sotaque. Então, acho que eu trabalharia com hospedagem, hotelaria, turismo, alguma coisa nesse sentido. Várias maneiras de enxergar a mesma coisa com outros olhos, né? Que as pessoas trazem pra gente essas experiências. Elas vêm de... Às vezes você aqui tá enxergando uma caneca preta escrito Niterói para todos. Outra pessoa fala assim, não, mas ela é branca com negócio rosa. E tantas maneiras que a gente tem, né, de enxergar outras coisas. Quando a gente troca conhecimento e fala com outras pessoas, abre o nosso horizonte, né, para coisas que a gente não conhece. Outra cabeça, né? É muito legal E isso. tem uma máxima que eu adoro seguir, que muitas vezes a solução, o problema que nós temos, tá na cabeça da outra pessa. A pessoa vai escutar e vai dizer, ué, tal coisa. Tal coisa, tão simples. E você nunca conseguiu pensar naquilo, tá girando em círculos, e a pessoa tem a resposta. Então, assim, escutar o outro muitas vezes é a centelha para você resolver uma questão que você está há anos carregando contigo, né? Verdade. E mudar vidas em poucas palavras, né? Que eu acho que é um pouco da sua profissão, né? Olha, eu acho que é lapidar, né? Eu acho que é ensinar. Tem uma frase que norteia todo o meu trabalho. Porque o professor, o educador, ele vive de ensino, né? E essa frase está na Bíblia e ela é arrebatadora. A frase diz o seguinte: o meu povo pereceu não por falta de fé, mas por falta de conhecimento. Então, quando eu vejo as pessoas dizendo assim, vai dar certo, eu creio em Deus, e se apegam só na fé, mas não sabem o que fazer, não conseguem chegar. Quantos fiéis tem por aí que vivem vidas desgraçadas porque se apegam, e não que isso tenha menos valor, mas está na Bíblia, inclusive, que não adianta apenas a fé. Tem até outra frase que diz, a fé sem obras é morta. Então a obra, o fazer, a sua mudança de vida vem do conhecimento. De como eu sou, de como o outro é, de como é o mundo, que foco é singular, que eu tenho que saber me afastar daquilo que me faz mal. Então, eu acho que em poucas palavras, mudar vidas tem a ver com conhecimento. Verdade. É o que salva o povo. Muito legal. E agora, Fábio, abri o espaço aí para você quiser deixar uma mensagem para todo mundo que está te assistindo aqui. E agradecer pela oportunidade, né, de conversar. Eu falei para ela, já sabia, a expectativa estava lá em cima e, sei lá, parece que a gente conversou 10 minutos. Passa muito rápido, né? Agora, quando acabar de gravar, a gente pode começar o podcast, né? Agora foi só esquenta. Dos bastidores. Né? Agora foi só esquenta. Então, olha só, eu quero dizer que passou super rápido. A gente, inclusive, teve até uma ideia aqui agora que eu até conversei com vocês de fazer um ao vivo de perguntas e respostas, podemos pensar, porque seria incrível o público poder colocar, eu tenho um perfil assim, eu sou assim, o que você acha e tal, por isso que não dá certo a minha coisa, tal. Enfim. Flavinho, prepara que esse vai ser 3 horas. Aperta o YouTube aí e não tira a mão do botão. Vai fazer o lanchinho. Pede iFood, avisa na portaria que só vai sair daqui quando acabar a última dúvida. Isso aí. Então, quero muito agradecer a vocês, né, pela viabilidade desse nosso encontro, que tentamos, organizamos, ajustamos e conseguimos. Né? Querer é poder, realmente. Creio nisso também. Né? Agradecer ao Flávio, que é o que viabiliza, né, esse clube de amigos que estão aqui, que acima de tudo somos muito bem acolhidos, né, pelo Estúdio Podcast. Então é muito bom estar aqui em Niterói com o Flávio, com os amigos do Flávio. E quero dizer o seguinte, então o calendário nosso, né, para final do ano agora, né, último aí quadrimestre do ano, tem bastante coisa ainda vindo. Então, o lançamento do e-book no meu perfil do Instagram vai estar disponível por lá.
Os encontros de empresários e empreendedores estão rolando todo mês, então acho que essa agenda eu vou colocar sempre no meu perfil também para poder alertar. E quero convidar especialmente para as palestras que vão ter ainda esse ano e o treinamento. Então você que está aqui me escutando hoje, que percebe que pode mais, que consegue ir mais além e que muitas vezes vive um relacionamento que talvez não seja bom para você, mora onde não gosta, trabalha com quem não gosta, talvez se mantenha ainda nisso por falta de conhecimento daquilo que está te amarrando, conhecimento daquilo que você não sabe para poder sair desse processo. O ser humano é uma pedra bruta, assim como um diamante, que vai sendo lapidada e vai ficando cada vez mais valorizada. Mas dói, é difícil, tem que se descortinar, né? Não é no carnaval que isso acontece. O carnaval tem a vantagem de ser algo agradável, muito bom, mas a mudança não vai vir daí, né? É a ferro e a fogo, é quente o processo. Então eu quero convidar todos aqui, né, para que estejam presentes, né, nas palestras. Vai lá no meu perfil para você olhar essa divulgação. Quando eu começar a bater todas gratuitas, você entender mais sobre você, sobre a sua vida. E participe do treinamento presencial também. Tenho certeza que você vai sair de lá mais leve e com muito mais direcionamento para a sua vida. Eu acho que a gente pode encerrar depois da minha parte. Convite. Pra estar presente nesse processo. Dê um tempo a você mesmo. Eu acho que esse é o principal, né? Se valorizar, né, gente? Se olhar, se valorizar. Se a gente não se valorizar, não vai ter quem valorize, né? A gente escolhe como que a gente quer ser visto e a gente precisa, às vezes, de ajuda para que isso aconteça, né? Exato. Flavinho, muito obrigado mais uma vez. Muito, A gente muito, aqui, foi nossa maravilhoso. casa do Niterói para Todos podcast, é aqui no Estúdio Podcast. Obrigado por tudo e a gente já tá aqui, ó, mais 4 horas e ele tá aqui com um sorrisão. Fábio, muito obrigado. Foi um prazer. Foi ótimo. Obrigado a vocês. Muito E conhecido. galera, Sucesso fiquem no ligados trabalho. aí que, se Obrigado. Deus quiser, vem mais episódios super interessantes com as histórias de Niterói, que esse é o nosso objetivo. Valeu, gente. Ai, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.